Vossa Excelência. Eu estou atento. Com a palavra, senadora. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Este projeto sobre o qual nos debruçamos agora trata da alteração de um tratado assinado e em vigor desde 1973, que deu origem à usina hidrelétrica de Itaipu. O projeto propõe alterar o chamado Tratado de Itaipu para triplicar o valor pago pelo Brasil ao Paraguai a título de remuneração por cessão de energia. Se aprovado, o Brasil pagará cerca de 240 milhões de dólares a mais por ano pela energia proveniente de Itaipu, o que somaria cerca de 5 bilhões de reais até 2023, data em que os termos financeiros do tratado poderão ser repactuados. É importante notar que essa rubrica não representa o valor da tarifa paga ao Paraguai pela energia cedida ao Brasil. A chamada remuneração por cessão da energia é um valor complementar, somado a 1,5 bilhões de dólares que o país vizinho recebe anualmente pela energia vendida ao Brasil para cobertura dos custos de sua parcela da usina. O Dr. Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil, que atua como observatório do setor elétrico brasileiro, já chamou atenção para essa discussão em diversas oportunidades, alertando para o que estamos aprovando hoje, que o ilustre professor chamou de um gol contra os brasileiros. Podemos citar ainda alguns reflexos dessa alteração no Tratado de Itaipu. Em primeiro lugar, é de se esperar um aumento de tarifas pagas pelos consumidores, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Isso se deve ao fato de que o valor pago pelo Brasil ao Paraguai, a título de remuneração por cessão de energia, compõe o custo do serviço de eletricidade. Portanto, ao se triplicar este pagamento, espera-se invariavelmente o aumento da tarifa paga pelo consumidor brasileiro. Não bastasse isso, a tarifa de Itaipu ainda é sensível ao dólar, com enorme risco cambial. Nos anos 90, por exemplo, o consumidor brasileiro chegou a pagar até 3 vezes mais pela energia de Itaipu em relação à média da tarifa das hidrelétricas nacionais. Naquela época, não havia opção. Mas hoje, justamente no momento em que o consumidor começa timidamente a pagar um valor competitivo, vem o Paraguai, de um lado, fazer exigências de concessões em desfavor do consumidor brasileiro, e, de outro lado, vem o governo brasileiro concordar com todas elas. Outro aspecto que deve ser analisado são as várias reivindicações paraguaias. A alteração que estamos discutindo agora é apenas uma dentre tantas outras às quais o Brasil tem cedido, inclusive com medidas que, em última análise, podem trazer custos para o povo brasileiro. Com efeito, não podemos esquecer que em 1986 e em 2005 já houve alterações no tratado beneficiando o Paraguai. Em ambas as oportunidades, as mudanças não foram encaminhadas ao Congresso, o que o professor Salles adverte ser mesmo interpretado como inconstitucional. Mais recentemente, em 2007, através da medida provisória 357, o governo federal também decidiu liberar o Paraguai do pagamento da correção da dívida, transferindo este ônus, mais uma vez, aos consumidores brasileiros.
A bem da verdade, o Tratado de Itaipu é fruto de uma delicada e complexa arquitetura diplomática e financeira e deveria permanecer inalterado até 2023, quando efetivamente deveria ser rediscutido. Trata-se, afinal, de um contrato cujos termos deveriam ser respeitados até o final de sua vigência, tal como pactuados. No entanto, estamos agora discutindo novamente sua modificação sob forte pressão da classe política paraguaia. Setores daquele país, com apoio de políticos brasileiros, partem de argumentos alegando que o Tratado de Itaipu é injusto com seu país. Ora, Itaipu, além de fornecer 90% da energia consumida pelos paraguaios, gera receitas anuais de milhões de dólares, que chega a representar 15% da receita total paraguaia. E o país obteve tudo isso sem assumir nenhum risco financeiro. Todas as garantias para o financiamento de Itaipu foram dadas pelo Estado brasileiro. Fala-se também que é necessário aprimorar o relacionamento das relações brasileiras com o Paraguai. Toda a estratégia do governo consiste em defender o seguinte raciocínio: apesar de não haver nenhuma necessidade de alteração e apesar de metade da usina pertencer ao Paraguai sem absolutamente nenhum risco de investimento daquele país, agora precisamos conceder novas ajudas aos nossos vizinhos. Na verdade, muito nos estranha a pressa do governo em apreciar essa votação, que, aliás, não é urgente. Estamos preocupados, sobretudo, com a falta de transparência dessas intenções, principalmente quando se sabe que o Brasil não deve nada ao Paraguai e, conforme bem advertiu o professor Salles, a maneira mais rápida de prejudicar acordos futuros de integração energética é quebrando contratos e tratados em vigor. No frigir dos ovos, após tantas benesses, o Paraguai adquire energia de Itaipu a um custo muito inferior ao pago pelo Brasil. O custo médio da energia retirada do Paraguai em 2009 foi de 28 dólares por megawatts-hora, enquanto do Brasil foi de 38 dólares. Não há, portanto, qualquer justificativa econômica ou jurídica, mas exclusivamente política. Aliás, essa benevolência brasileira tem sido uma prática recorrente deste governo. Há poucos dias, aprovamos a medida provisória do trem-bala, destinando mais de 50 bilhões a um projeto sem nenhuma urgência e necessidade real. Agora estamos prestes a aprovar, contra o voto da oposição, mais uma doação do dinheiro do povo, 5 bilhões de reais, também sem nenhum propósito. De fato, não existe absolutamente nenhuma razão concreta para se alterar este tratado, que claramente só beneficiará o povo paraguaio. Enquanto isso, discutimos nessa casa as deficiências de infraestrutura do país, que contribuem para as calamidades como as enchentes e alagamentos constantes. Na semana passada, debatemos o risco real de não chegarmos a concluir as obras nos aeroportos em tempo hábil para a realização da Copa e das Olimpíadas. Senhor presidente, temos a convicção de que essa alteração não é favorável ao povo brasileiro, menos ainda necessária. Sequer deveríamos conferir urgência a essa matéria. Há muito ainda o que pode e deve ser feito com esses recursos, dos quais o Brasil está abrindo mão agora. Talvez devêssemos nos perguntar, em um momento de reflexão sincera e patriótica, é correto colocar paraguaios antes dos brasileiros, quando ambos os povos são igualmente carentes? É certo que não. Retiremos de início essa discussão apressada. Deixemos a matéria tramitar à luz do dia, com discussões apropriadas, ouvindo especialistas, diplomatas, autoridades e representantes dos consumidores brasileiros. Se assim não for possível,
nós, da oposição, vamos rejeitar essa matéria. É o mínimo que podemos fazer em respeito ao povo brasileiro sofrido, que tanto tem esperado desta Casa e do Congresso Nacional. Muito obrigada, senhor presidente.